E aí galera, tudo certo? Estou passando aqui para a gente começar a trabalhar esse tópico de lançamento horizontal, que é um tópico que aparece no capítulo 7 da apostila da gente. Tá? Esse tópico 7, quando a gente vai tratar sobre lançamento horizontal, eu preciso que vocês lembrem previamente de 3 tópicos que já foram trabalhados, que é o movimento retilíneo uniforme, tá? Que é aquele movimento onde a velocidade ela é sempre constante. O segundo seria o movimento vertical, onde é uma característica do movimento uniformemente variado, mas a característica principal é que a aceleração ela é constante, então o objeto ele sempre vai sofrer a mesma aceleração, então a sua velocidade varia de maneira uniforme. Tá? E o terceiro tópico seria a composição do movimento, que é quando a gente vai fazer o casamento entre o movimento uniforme e o uniformemente variado, ou o movimento uniforme e o movimento vertical, que é nesse caso do lançamento horizontal. Então não perde as características dessa aula e qualquer dúvida vocês sabem que o meu WhatsApp ele fica à disposição de vocês para vocês tirarem trocarem qualquer informação necessária. Então, gente, qual é a principal característica? É que quando a gente vai trabalhar com lançamento horizontal, a gente faz um movimento, lança um objeto, ele partindo de uma plataforma, tá? Onde ele sai com a velocidade no eixo X. Mas essa velocidade, quando ela vai ser analisada, esse movimento vai ser analisado a partir de dois eixos, um eixo X e um eixo Y. Então essa é a característica principal do lançamento horizontal e que você vai precisar trabalhar com isso. Como é que você vai trabalhar? Você vai analisar esse movimento ele acontecendo de maneiras independentes. Caio, como assim maneiras independentes? Vê só, quando eu lanço esse objeto, ele faz uma trajetória que é uma trajetória parabólica. E essa trajetória parabólica dele faz com que ele vá se movimentar em 2 eixos. Esses 2 eixos vai ser o eixo X e o eixo Y. Só que o que acontece? Nesse eixo X, a principal característica é que ele não sofre a ação de uma aceleração. Então, se ele não sofre a ação de uma aceleração, esse aqui seria um movimento retilíneo e uniforme. Então, a principal característica do movimento horizontal é que ele é um movimento retilíneo uniforme. E isso vai trazer para você a seguinte ideia. Vai trazer a ideia de que essa velocidade aqui, ó, ela vai ser respeitada assim. Velocidade como espaço percorrido em função do tempo. Agora, preste atenção que eu estou dizendo que essa é uma velocidade que ela vai estar acontecendo no eixo X. Então, é a velocidade Vx. Certo? Então não perde essa característica principal do movimento na horizontal. Certo? Então o que acontece? Ah, mas Caio, na horizontal, se eu for perceber, o objeto ele teria saído daqui e teria chegado aqui. Beleza. Então se ele teria saído daqui e chegado aqui, a gente vai chamar essa distância percorrida de alcance. Então aqui seria um alcance que o objeto iria ter na horizontal, que seria, no caso do movimento no eixo X, seria o espaço percorrido, tá? Então a principal característica que você vai analisar no eixo horizontal é que essa velocidade é constante, então ela vai respeitar essa ideia aqui, de que velocidade é igual a espaço sobre tempo, e que o alcance que a gente vai precisar analisar, ele vai ser o espaço percorrido. E aí, olha só, lancei o objeto na horizontal. Esse objeto, ele na horizontal, ele só vai ter percorrido, saído daqui e chegado aqui. Então, olha só, gente, quando eu for fazer a análise desse movimento, esse ΔS, naquela equação lá, eu vou substituir por A. Então, eu vou botar a velocidade de lançamento, certo? Uma velocidade no eixo X, que ela vai ser igual a um V0, ele vai ser igual a um alcance em função do tempo. Ah, mas Caio, e que tempo é esse? É o tempo que o objeto vai levar para cair. É o tempo que ele vai levar para sair daquele ponto lá em cima que ele estava e chegar no chão. Então esse tempo aqui, ó, eu vou chamar ele de tempo de queda. Então isso aqui vai ser um tempo de queda para a gente. Tá? Então quando eu faço essa análise, observa o seguinte, que a pergunta principal para você vai ser a seguinte: qual é o alcance que o objeto vai atingir a partir do ponto do lançamento? Então, quando você vai fazer isso, ó, essa situação aqui é que vai ser estudada por a gente. Então, a gente vai fazer assim, ó. O alcance vai ser igual a velocidade inicial vezes um tempo de queda, certo? E é isso que você vai preencher nesse primeiro quadradinho da apostila.
nesse primeiro quadradinho da apostila. Então, lá você vai colocar o seguinte, o lançamento horizontal no movimento retilíneo, no eixo X, você vai colocar aqui, ó, no movimento horizontal, podemos usar a equação do MRU, que seria aquela velocidade lá. Tá? Então seria dado ó, Vx delta S sobre ΔT, mas a gente converte ela nessa daqui. Alcance é V0 vezes o tempo de queda. Agora, gente, preste atenção, que o objeto ele está sendo lançado na horizontal. Ele está sendo lançado na horizontal, ele não está sendo inclinado. Porque se ele for inclinado, aí complica um pouquinho mais, mas pouca coisa, porque você vai precisar decompor a velocidade inicial em dois eixos, x e y, tá bom? Mas não é o caso que a gente vai estar analisando agora, então fica tranquilo. Mas olha só, esse alcance vai ser dado como V0 vezes o tempo de queda, onde esse V0 aqui, ó, ele vai ser a velocidade de lançamento. Tá? Ou você também pode dizer que isso aqui vai ser o Vx da gente, certo? Então, ó, o alcance V0 vezes o tempo de queda. Agora, qual é a principal característica? É que a gente vai fazer a composição desse movimento aqui no eixo horizontal, certo? Esse movimento no eixo horizontal vai fazer a composição dele com o eixo Y. E aí, o que é que eu preciso que você observe? Que quando é aqui, beleza, ele só vai seguir essa trajetória retilínea. Agora, no eixo Y, é que o bicho começa a trazer um pouquinho outras ideias pra gente. Quais são essas outras ideias? É que nesse eixo aqui, ó, aqui, como eu tinha dito a vocês, vai ser um movimento vertical. E esse movimento vertical, para você lembrar, ele tem três divisões. Primeiro, ele pode ser dado como uma queda livre. Segundo, como um lançamento para baixo. E terceiro, como um lançamento para cima. Ah, mas nesse caso aqui, qual vai ser? Qual vai ser o caso? Perfeito. Então, para você lembrar, esse caso aqui é aquele caso onde a velocidade inicial, V0, no eixo Y, ela vale 0. E isso, fera. Então você deve lembrar que esse caso aqui é o que a gente chama de queda livre. E aí a queda livre, ele tem como característica principal que a velocidade inicial ela vale 0. E aí, ó, ele precisa lembrar, ele vai perguntar para você três coisas. O tempo de queda, a altura que ele vai cair e segundo, e terceiro caso, a velocidade que ele vai bater no chão. Então observa, o objeto quando ele é lançado, ele sai com a velocidade no eixo X, mas com o decorrer do tempo, ele começa a adquirir uma velocidade no eixo Y. E essa velocidade no eixo Y ela vai crescendo gradativamente. Mas por que ela vai crescendo gradativamente no eixo Y? Porque a gravidade começa a agir sobre ela. Quando o objeto deixa a plataforma, a velocidade inicial no eixo Y vale 0 e ele tem uma componente somente em X. Aí em X é constante, mas em Y ela vai crescendo pouco a pouco. Certo? Então se ela vai crescendo pouco a pouco, o que é que você vai observar? Você vai observar como ela vai crescendo, que é o caso da gravidade. Ah, mas Caio, as três perguntas que você disse que ele vai fazer para a gente. Tempo de queda, altura de queda e a velocidade de impacto com o solo. Essas três a gente já viu. A gente já viu lá no capítulo de movimento vertical. E aí, ó, você vai lembrar que o tempo de queda, eu posso calcular assim, ó, raiz quadrada de 2h sobre g. Certo? A altura de queda, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular ela assim, ó. H igual a g vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Certo? Aqui elas são derivadas lá do movimento uniformemente variado. Certo? Então eu tenho essa análise. E terceiro, a velocidade de impacto com o solo. Que essa velocidade de impacto com o solo, você pode calcular ela de duas maneiras. V no eixo Y é a gravidade vezes o tempo de queda. Ou você pode fazer também V no eixo Y com raiz quadrada de 2GH, que partiria a ideia de Torricelli, da equação de Torricelli. Tá bom? Então perceba que ele pode perguntar a você o tempo de queda, a altura de queda ou então a velocidade de impacto com o solo. E essas equações você vai preencher aqui no caderno, no seu livro, onde a gente tem 3 quadradinhos. Beleza? E aí, gente, percebe o seguinte, ó, que quando ele chegar nesse ponto,
Quando ele chegar no chão aqui, ele vai ter duas velocidades. Uma velocidade que vai ser uma velocidade no eixo x, Vx, e outra velocidade no eixo y. E aí, Caio, como é que eu vou calcular nesse caso aí, então, a velocidade com que ele chega no chão? Você faz uma composição desses movimentos. Ó. Você faz o seguinte, ó. Você percebe que tem um vetor Vx aqui, um vetor Vy, e você quer calcular um vetor resultante V. Ah, mas e como é que eu vou calcular esse vetor resultante V? Deixa eu só apagar esse pedacinho aqui. Você já deve ter anotado. Então, deixa eu só apagar isso aqui, tá? Esse vetor resultante V, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar Pitágoras. V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Certo? Então, ele vai dar o módulo desse vetor V para a gente. E aí, você está determinando, nesse caso, qual é a velocidade com que o objeto vai estar batendo no chão. Tá? Então, você determina aí qual é a velocidade com que ele chega no solo. Beleza? Então, você tem essas duas velocidades. Mas, Caio, o que é que me permite associar esses dois movimentos? Porque aqui é um movimento no eixo X e aqui é um movimento no eixo Y. O que é que vai me permitir fazer isso? A seguinte ideia, ó, é o que a gente chama de princípio da simultaneidade. Tá? Você pode analisar esses movimentos de maneiras independentes, porque o movimento no eixo X ele não depende do movimento no eixo Y para acontecer. O do eixo Y ele não depende do movimento no eixo X para acontecer. Mas quando você faz o casamento desses dois movimentos, ele dá essa trajetória parabólica aqui, que é o que a gente chama de princípio da simultaneidade e que ele aparece no teu livro. Ele está aparecendo aí no teu caderno. Tá? Que ele diz o seguinte, ó, se um móvel apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo. É por isso, gente, que eu vou determinar que no alcance, que a gente viu que o alcance era a velocidade inicial, que era a velocidade no eixo X, vezes o tempo de queda. Ah, mas esse tempo de queda, ele era calculado no eixo Y, como sendo, ó, tempo de queda, raiz quadrada de 2h sobre g. Então, isso aqui aparecia para mim no eixo Y. E é isso que vai ser trabalhado por você. Beleza? Aí agora... Então, olha só. A gente trabalhou até agora, viu toda essa parte teórica, todo esse embasamento teórico. E agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai trabalhar. Vamos meter a mão na massa, tá? Então, para isso, a gente começa a ver essa questão que foi cobrada no Enem em 2016. Que ela traz a seguinte ideia. Ó. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior do que a outra. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente. Por quê? Letra A, possuem a mesma inércia. Letra B, estão sujeitos à mesma força resultante. Letra C, tem a mesma quantidade de movimento inicial. Letra D, adquirem a mesma aceleração durante a queda. Ou letra E, são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Olha só, nesse caso, vamos letra por letra. Letra A, possuem a mesma inércia. Inércia não, porque elas têm massas diferentes. Por terem massas diferentes, elas vão ter... inércias diferentes. Lembra que inércia é uma característica da massa do objeto, a capacidade do objeto de resistir à alteração do seu movimento. Então, quanto maior a massa, maior a resistência, maior seria a inércia. Letra B. Então, letra A é falsa. Letra B. Estão sujeitos à mesma força resultante. Nesse caso, como eles têm massas diferentes, eles vão ter forças resultantes diferentes, desde que a aceleração também seja igual para os dois. Certo? Letra C, tem a mesma quantidade de movimento inicial. Na realidade é um tema que a gente ainda não abordou, a gente ainda não trabalhou sobre quantidade de movimento. Mas nesse caso aí, a quantidade de movimento seria diferente para as duas, porque as massas seriam diferentes, tá bom? Letra D, adquirem a mesma aceleração durante a queda. Isso é verdade. Por quê? Porque a aceleração que vai estar alterando esse movimento é a aceleração da gravidade. E aí você lembra que a aceleração da gravidade para qualquer objeto que esteja próximo à superfície da Terra, ela vale 9,8, que a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado.
tá bom? Então a aceleração seria a mesma para as duas. Então a resposta certa seria a letra D, tá bom? Adquirem a mesma aceleração durante a queda. Ah, e letra E, são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Veja só, a gente viu na equação que o tempo de queda ele não depende da velocidade inicial no eixo horizontal. Ele é dado por raiz quadrada de 2h sobre G. Então, em função disso, pelo tempo de queda ser dado não dependendo da velocidade inicial, é que iria trazer essa resposta letra E como falsa, tá bom? Então, a resposta certa seria a letra D, beleza? Então, a resposta aqui, ó, letra D, tá bom? Beleza? Vamos para outra questão. Trazendo outra questão aí para a gente trabalhar, ó. 7ª questão, Unicisal, Alagoas. Um dos esportes olímpicos praticados em piscinas é o salto ornamental, em que o atleta precisa desenvolver um salto a partir de uma plataforma fixa que fica a alguns metros acima da piscina. Assim como em todo esporte, o atleta iniciante sempre apresenta dificuldades e, em se tratando de salto ornamental, uma dessas dificuldades é o próprio medo de altura. Em algumas pessoas, a altura causa a impressão de que, ao imprimir muita velocidade no salto, poderão cair fora da piscina e sofrer um grave acidente. Considerando as dimensões mostradas na figura, para que o atleta não caia fora da piscina após uma corrida na plataforma, seguida de um salto, qual deve ser a velocidade máxima que ele deve imprimir ao longo da plataforma até realizar, sem impulso adicional, um salto na ponta direita da plataforma e cair dentro da piscina? Vê só, eu queria que você prestasse atenção nas dimensões da plataforma e da piscina. Por quê? Porque a dimensão da plataforma, ó, são 6 metros. A dimensão total da piscina são 26 metros. Então, se o cara salta da ponta da plataforma, ele tem quantos metros até o final? Ele tem 20 metros. Então, o alcance dele deve ser no máximo de 20 metros. Então, para isso, gente, o que é que eu vou fazer? Vou traçar a ideia do alcance. Olha, o alcance, a gente viu que esse alcance, ele seria dado assim, ó. Alcance é a velocidade inicial vezes o tempo de queda. E aí esse alcance aqui era justamente a diferença entre o tamanho da plataforma e a área da piscina que ele vai cair. Então, em função disso, ó, aqui seria 20 metros, é igual a velocidade inicial, vezes o tempo de queda. Ah, mas Caio, você disse que para o tempo de queda eu preciso olhar para o eixo Y. E é verdade. A gente vai ter que olhar agora para o eixo Y e ver esse tempo de queda sendo trabalhado da seguinte forma. Tempo de queda, ele é a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. E aí esse tempo de queda vai ser raiz quadrada de 2 vezes a altura é 10 metros sobre a gravidade que é 10. Então esse tempo de queda, ó, vai ser 10 com 10 eu cancelo, vai ser raiz de 2 segundos. Então esse tempo é o tempo que o cara vai levar para cair daqui até a piscina. E aí eu jogo esse tempo de queda no lugar aqui, ó. Fica a raiz de 2. Logo, essa velocidade inicial, ela vai ser dada assim. Velocidade inicial é 20 dividido por raiz de 2. Ah, mas Caio, como é que eu resolvo isso? Eu preciso que você lembre de um truque da matemática, que é o que a gente chama de racionalização. E aí você racionaliza aqui, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2. Certo? Se eu fizer isso, esse V0, ele vai ser 20 raiz de 2 dividido por 2. Então, ó, em função disso, é que a gente cancela aqui, ó, o 20 com o 2. Então, essa velocidade inicial vai ser 10 raiz de 2 metros por segundo. A resposta seria a letra D. Tranquilo? Beleza, fera. Então, perceba o seguinte, ó, perceba que a gente tá com uma questãozinha, que é uma questão que ela traz um tratamento simples, mas um raciocínio é que você precisa se ligar. Que eu tenho um raciocínio a partir do eixo X e ele juntando com o eixo Y, com o movimento uniforme, com a queda livre, com o movimento vertical, tá bom? Então esses detalhes é que vai fazer com que você preste atenção e que você consiga resolver as suas questões quando você se deparar com elas nas provas, tá bom? Vamos para uma outra questãozinha pra gente. Vê só. A próxima questão, questão 10 do teu livro aí. Olha só. Dá licença, tá?
O puma é um animal que alcança a velocidade de até 18 metros por segundo e pode caçar desde roedores e coelhos até animais maiores como alces e veados. Considere um desses animais que deseja saltar sobre sua presa, neste caso um pequeno coelho conforme a figura. O puma chega ao ponto A com velocidade horizontal de 5 metros por segundo e se lança para chegar à presa que permanece imóvel no ponto B. Desconsiderando a resistência do A e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa correta. O puma não vai cair sobre a presa, pois vai tocar o solo a 20 centímetros antes da posição do coelho. Letra B. O puma cairá exatamente sobre o coelho, alcançando sua presa. Letra C. O puma vai chegar ao solo ao nível do coelho, após 0,5 segundos do início de seu salto. Letra D. O puma vai cair 30 centímetros à frente do coelho, dando possibilidade da presa escapar. Então eu não sei. O que é que eu preciso? Se você perceber, a maioria das questões aí, dos itens, ele comenta sobre o alcance. Então, eu preciso calcular esse alcance. Olha, para você calcular esse alcance, você lembra que alcance é a velocidade inicial vezes o tempo de queda. E aí, esse alcance, ó, ele é dado quanto? O alcance do cara aqui é o que eu preciso saber. E a velocidade inicial, ele disse que o puma salta com essa velocidade inicial igual a 5 metros por segundo. Aí o tempo de queda. O tempo de queda você já sabe que ele é dado como raiz quadrada de 2h sobre g. Então, ó, esse tempo de queda vai ser dado como raiz quadrada de 2 vezes a altura, que é 1,8, dividido pela gravidade, que é 10. Logo, esse tempo de queda vai ser raiz quadrada de 3,6 sobre 10. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 0,36. Quanto é 0,36? Raiz quadrada de 0,36? 0,6 segundos. Então, no lugar aqui do tempo de queda, eu vou colocar 0,6. Se você fizer esse produto, você vai achar que isso vale 3 metros. Olha, se o puma vai cair 3 metros depois do seu ponto de lançamento, então significa dizer que ele vai cair 20 centímetros antes do coelho. Resposta certa, a letra A. Beleza? Então, fera, ó, mais uma questãozinha tranquila, que você precisa se ligar somente na análise desses dois eixos, do eixo X e Y, beleza? Mas qual é o detalhe? É que você precisa se ligar como você vai fazer o casamento entre essa situação. Mas olha, nada que precisa se desesperar. Qualquer bronca que você tiver, você pode entrar em contato comigo, a gente troca mais ideias, fiquem à vontade. Se liga nos horários de monitoria, nos horários que eu vou estar à disposição de vocês para tirar dúvida. Mas, Caio, e se eu precisar tirar uma dúvida antes desse horário de monitoria ou depois desse horário de monitoria? Eu posso te procurar? Fique à vontade, certo? Meu WhatsApp está à disposição. Qualquer bronca, vocês sabem como me procuram, tá? Então manda uma mensagenzinha lá, trocando uma ideia, beleza? Fera, tamo juntos, certo? E não deixa de exercitar, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.